a segunda rodada de agendamento de depoimentos da comissão processante instaurada em relação à prefeita Suelen Rocin pelas compras na educação, 16 imóveis, quase 35 milhões de reais, realizadas no final de 2021. A presidente da comissão processante, vereadora Chiara Ranieri, faz uma avaliação para a gente dos trabalhos desta fase até aqui. Primeiro, a modificação de 2 depoimentos de 2 secretários em função de alegação de agenda em Brasília, por favor. O secretário de Finanças, que estava agendado para essa sexta-feira, né, nos notificou que estaria fora de Bauru até a quarta-feira da semana que vem, né, em agenda em Brasília. Então, nós já remarcamos para a próxima sexta-feira, dia 12. E também o secretário de Negócios Jurídicos, né, que também não conseguiu se organizar para estar presente nessa reunião, alegando pouco tempo para se organizar, 10 dias. Então, foi remarcado também para o próximo dia 12, e aí a prefeita, que estava agendada para o dia 10 e precisa necessariamente ser a última a ser ouvida, foi reagendada para o dia 16, quando a gente deve concluir essa fase, né, de oitivas de depoimentos de defesa. No dia 12 de agosto e 16 de agosto, a defesa já está presente aqui, deve ser notificada já também desse ajuste de datas. Já foram notificados, todos estão notificados, e inclusive os secretários que seriam ouvidos nessa sexta-feira, que serão ouvidos na semana que vem, além de notificados, confirmados a presença. Sobre o mérito, ontem a secretária municipal de Educação, peça central nessa questão, Maria Kobayashi, fez o papel, aliás, como lógico participante de todo o processo, basicamente da estratégia da defesa, de defender as desapropriações, a escolha pelos imóveis, o encaminhamento. E a comissão fez o seu papel do crivo do contraditório, de estabelecer aqueles apontamentos que achavam importantes. O primeiro, que a própria presidente destacou, é a questão daquela reunião de agosto, não por ela em si, mas que na condição de comissão de educação foi discutido, sim, um imóvel e para a compra e não a desapropriação. Isso é muito importante, até porque quando houve essa estratégia de que a presidente da comissão processante fosse também testemunha por uma importância em tratativas na aquisição de imóveis, ficou uma situação que mereceria um esclarecimento de quais seriam essas tratativas, né? Então, houve uma única reunião com a Comissão de Educação. Então, a Comissão de Educação não é só a vereadora Chiara. A Comissão de Educação é a vereadora Chiara, vereador Coronel Meira, vereador Sérgio Brum. Os 3 estiveram presentes em uma reunião onde foi colocado a necessidade de aquisição de uma escola de ensino fundamental e uma escola de educação infantil, prédios que seriam usados de forma rotativa à medida que as escolas estivessem em reforma. Isso foi colocado em agosto do ano passado, e também a necessidade de aquisição de um prédio para o almoxarifado da merenda, que não foi adquirido. Os prédios que foram apresentados à época foram, inclusive, o prédio do Damásio para a educação infantil e o prédio da Staff para ensino fundamental. Quando o do Damásio virou NAPEM, Núcleo de Aperfeiçoamento Docente, e o prédio da Staff se transformou em sede da Secretaria Municipal de Educação. Naquele momento não foi falado, né, sobre necessidade de prédio para almoxarifado de materiais, para garagem, para NAPEM, para a sede da secretaria, né? Então, essas situações que estão na denúncia, né, elas foram também questionadas, né? E, inclusive porque a estratégia da defesa foi de dizer, olha, nos governos passados não houve a mesma atenção da Comissão de Educação e Assistência Social com relação a imóveis. E a gente pôde argumentar, inclusive, até porque sou a presidente da Comissão de Educação e Assistência Social, fui no primeiro governo Rodrigo Agostinho, fui no governo Gazeta, né? E sou agora no governo Suelen. Então, todos os imóveis que foram desapropriados nesses períodos, nós tivemos conhecimento, foi amplamente discutido com a Câmara, foi falar da estação ferroviária. A estação ferroviária teve autorização legislativa.
Então, não foi uma coisa feita com decreto no Diário Oficial sem que ninguém soubesse o que estaria acontecendo. Né? Então, assim, foi diferente? Foi. O grupo de prédios que foram desapropriados aqui no centro da cidade para fazer a estação escola, que o Gazeta desapropriou no passado, tem problemas? Tem problemas nessas desapropriações, estão judicializadas, mas tinha um projeto que foi apresentado, que foi discutido, e, inclusive, esse governo, lá no início de 2021, também foi defendido pela professora Maria do Carmo Kobayashi, que seria o projeto que a Secretaria estaria desenvolvendo. Né? Então, assim, são situações diferentes. Enquanto um governo passado desapropriou prédios para unidades escolares, esse desapropriou para outras atividades que fazem parte da denúncia. Então, essa diferenciação é importante a gente destacar, porque senão fica parecendo que há uma certa perseguição com a prefeita, o que, na verdade, isso nós não percebemos até esse momento. Né? A denúncia que veio do jornalista Elias Brandão, ele traz as provas produzidas na CEI da Educação e que são provas que trazem clareza sobre todas essas questões, mas que existe aí um movimento, né, uma estratégia na defesa da prefeita de desconsiderar, né, de desconfigurar o que realmente a gente tem na denúncia. Em específico, a citação pela defesa em depoimentos do primeiro dia em relação à questão da estação, além da questão do tombamento, também foi discutido a utilização e não do imóvel. E no começo de janeiro de 2021, na audiência pública, aqui que é documento público, embora não faça parte do material, a secretária da Educação assume com verba do QESE o compromisso, depois ela mudou, de fazer os investimentos nesse local. Sim, e veja bem, a sede da Secretaria Municipal de Educação, que foi comprada agora, ela tem 2 projetos. Ela tem o projeto da estação ferroviária e ela tem um projeto que foi apresentado, inclusive, para o secretário de Planejamento deste governo, de um centro administrativo onde todas as secretarias seriam abrigadas, inclusive a Secretaria da Educação. Então, assim, seriam 2 situações de espaço para sede adquiridos, um no governo passado e um já apresentado nesse governo, né, e que, para um momento de desapropriação, foram desconsiderados, porque não consta no processo a avaliação, né, dessas possibilidades em detrimento daquilo que foi desapropriado. Outro apontamento importante, que é técnico para quem não está acompanhando, que tem todos os depoimentos disponíveis, é da assessoria jurídica da Secretaria de Educação, de que foram procedimentos iguais do anterior para esse. Nesse aspecto, olhando os processos 9 de 2019 e os 16 dos 10 processos agora de 2021, tem um documento fundamental. Lá tem laudos de vistoria, ou seja, do estado de conservação, não da avaliação dos imóveis, de todos. Aqui tem um de locação, foi argumentado pela presidência nos depoimentos do contraditório e conhecido apenas no processo de locação e não na desapropriação aqui da Cusci Júnior. Sim, nós temos um laudo de vistoria e também um outro relatório de vistoria que não entraram nos processos de desapropriação, que foi apresentado à Comissão Especial de Inquérito durante o decorrer das investigações, não estavam constando no processo, não foram considerados, né? Então, com relação à avaliação, a gente precisa entender que, além desses documentos não terem sido considerados, nós temos agora 2 perícias judiciais em andamento. Então, é possível, inclusive, que a gente tenha avaliações com valores diferentes daquilo que foi pago pela Prefeitura. Né? Então, é importante a gente prestar atenção nisso. Depois de uma fase, por fim, conturbada, no primeiro depoimento, solicitado também pela defesa em relação ao denunciante Elias Brandão, e parece que na rodada de ontem, enfim, das testemunhas de defesa de hoje, pelo menos do ponto de vista de postura, a defesa se posiciona no sentido técnico dos conteúdos e estão sendo estabelecidas aquelas ordens naturais. A defesa pergunta o que acha necessário e a comissão processante verifica documento a documento daquilo que achar importante. Eu acho que é lamentável o que aconteceu na reunião da semana passada, né? Foi nítido a falta de respeito da defesa com relação aos vereadores dessa casa.
com relação à própria casa, com relação à minha pessoa, de modo muito especial, com relação ao denunciante, né? Então, acho que foram situações que foram expostas de uma maneira muito forte e que, de alguma forma, mudaram a estratégia da defesa. Então, é importante a gente destacar que o que foi feito e tem consequências. Para finalizar, a comissão processante espera que agora, com a fase de depoimentos, já possa ser concluída até esse ajuste na agenda para partir para a fase final. Sim, eu acho que tem bastante documento, né, e provas na denúncia. Então, acho que essa fase de apresentação de provas de defesa, que, na verdade, não foi muito bem aproveitada pela própria defesa, porque não apresentou nada além daquilo que já tinha apresentado quando da defesa prévia, ela se cumpre agora, semana que vem, e aí a gente fica nessa próxima etapa apenas de elaboração de relatório, aí é o Guilherme Berriel que tem essa incumbência como relator da comissão processante, e aguardando, né, que tenham aí o andar natural dos processos que estão judicializados, que eventualmente podem apresentar aí valores diferentes nas perícias, e nós estamos aqui acompanhando. Se algo nesse sentido acontecer, a comissão terá novidades, né, no seu trabalho. Se não acontecer até a fase final, aí o prazo final para a conclusão dos trabalhos, eu acredito que o relatório ele vai se finalizando com aquilo que for colhido até o final agora dos depoimentos, né, a semana que vem, com a defesa, a oitiva, né, o depoimento da própria prefeita no dia 16 de agosto. Obrigado, a vereadora Chiara Ranieri, presidente da comissão processante. Então, no dia 16 de agosto, a previsão do depoimento pessoal, é a última fase de depoimentos com a denunciada prefeita Suelen Rossim, e no dia 12, reagendado os depoimentos por solicitação da defesa ou das partes, o secretário de Finanças, Everton Basílio, e o secretário jurídico, Gustavo Bugalho. Todo o conteúdo da CP na íntegra para você na página da TV Câmara no YouTube.